Olá, está no ar o programa Trajetórias. Eu sigo com vocês dando continuidade à série sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com cerca de 18 anos de atuação como conselheiro, hoje recebo aqui no estúdio o vereador Marcelo Bernardi. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui à disposição, né, da TV Câmara, esses parceiros que sempre fazem esse papel importante de mostrar para a sociedade, né, o quanto a Câmara é importante na vida das pessoas. Então, mais uma vez agradeço o convite, um tema tão importante, né, criança e adolescente, e os 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Com certeza, né? E para o senhor também né, algo mais especial, assim, porque mais de 18 anos, né? Quase 20 anos atuando como conselheiro, lidando diretamente, né, com crianças e adolescentes. Conta para nós um pouquinho como é que é esse mundo. Foi um trabalho que iniciou lá em 2003, quando decidimos pela primeira vez concorrer a conselheiro telar na região Maitá, sou morador da região Maitá, Navegantes Ilhas ali, e recebi esse convite e o desafio, né, porque só quem trabalha como conselheiro telar, fica no conselho telar, sabe da realidade que é esse trabalho tão importante para a sociedade. Então, tive a oportunidade de me eleger o primeiro mandato em 2004 e de lá para cá nós continuamos, né? Conseguimos fazer um trabalho muito dentro das comunidades, porque a maior essência do conselheiro é ter essa inserção, ter essa liberdade de diálogo, de poder acessar as comunidades. Então, é muito importante esse contato direto com a comunidade, porque o Conselho Telar é um órgão que trabalha aonde tem o direito violado. Infelizmente, hoje, o que a gente mais vê, isso não é eu que digo, são os dados, né? Muitas crianças e adolescentes têm diariamente seus direitos violados, entre eles diversos. E o Conselho Tutelar, que é um braço importante, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos uns programas anteriores, juízes falando que muitas vezes, depois da criação, né, do ECA, o Conselho Tutelar ele é um braço muito importante e que é esse órgão que toma algumas providências iniciais. Porto Alegre chegou a ser a referência no Brasil em Conselho Telar. Hoje, infelizmente, não é mais. Mas o trabalho que a gente tem feito é para que volte a esse patamar desse trabalho tão importante que Porto Alegre, com certeza, já esteve à frente desse índice aí, de ser o melhor, a referência do Conselho das Capitais no Brasil. O Judiciário é muito importante, o Ministério Público é muito importante, então esses braços eles têm que trabalhar unidos, né? Porque a atuação do Conselho Telar é tão importante porque tu trabalha diretamente no direito violado. Eu sempre digo, onde tudo deu errado, acaba indo no Conselho Telar. Até eu tenho uma crítica, até eu digo, né, que Conselho Telar não deveria existir. Porque Conselho Telar só existe porque, infelizmente, existe o direito violado. Tem o direito violado, né? Porque era para as famílias poderem acessarem os serviços, né, da rede de atendimento, no caso, as políticas públicas, né? Porque o Conselho Telar, muitas pessoas acham que vai chegar no Conselho Telar, vai encontrar um psicólogo, vai encontrar um advogado, vai encontrar um médico, vai encontrar... Não, o Conselho Telar não tem nada nesse sentido para serviços. O Conselho Telar é um órgão autônomo, não jurisdicional, que ele requisita, encaminha para os serviços. Então, as pessoas, a sociedade, tem pessoas ainda que confundem o trabalho do Conselho Telar. E muito pelo contrário, o Conselho Telar depende 100% da rede de atendimento. Infelizmente, a rede hoje, a gente sabe, não só aqui em Porto Alegre, como em todo o Brasil, ela é muito falha ainda, né? Ela tem muitas precariedades, enfim, e acaba esbarrando na porta do Conselho Telar. Eu digo, o trabalho do conselheiro, olha, é um dos trabalhos mais importantes que eu digo, porque tu trabalha diretamente no problema da sociedade, no problema direto do direito violado. Então, com certeza,
eu sempre digo, os conselheiros têm que ser sim valorizados. Tanto é que desde que nós entramos aqui, nós fizemos um indicativo para o executivo, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente deixa claro que a cada 100 mil habitantes tem que ser composto de um conselho tutelar por 5 membros, né? Isso, não é eu que estou dizendo, está na lei, no Estatuto da Criança e Adolescente. E Porto Alegre hoje já está atrás, né? Porto Alegre hoje, pelo novo censo, 1.300.000 habitantes, era para no mínimo ter 13 conselhos tutelares. E tu imagina que o conselho tutelar, cada unidade de conselho tutelar, hoje somos 10 aqui. Então, cada unidade do conselho tutelar atende, em média, 200.000 habitantes. Então, e é um número absurdo para apenas 5 conselheiros atender. Então, muitas vezes, e a nossa briga, inclusive tivemos frentes, já colhemos assinatura, agora colhemos a assinatura de praticamente todos os vereadores para que a gente consiga, sim, uma audiência pública com o prefeito Sebastião Melo, para fazer uma rodada junto com o Ministério Público, o Judiciário, junto com a coordenação dos conselhos tutelares, para que a gente possa debater mais profundo essa necessidade, porque nós temos 2 regiões hoje que estão praticamente atoladas de serviço. Eu digo essa palavra chula, atoladas de serviço, porque não é 200.000 habitantes para cada conselho. O eixo Baltazar, que é lá na Baltazar de Oliveira Garcia, lá no Centro Vida, lá eles têm em média 300.000 habitantes para 5 conselheiros. Então, na Restinga, Extremo Sul também, é a mesma coisa. Então, para desafogar, nós estamos pedindo 3 micro-regiões. Mas para desafogar, urgente, teria que ser no mínimo 2. Uma para o eixo Baltazar, para dividir aquela região, e outra no Extremo Sul também, para poder desafogar um pouco aquela região. Porque, infelizmente, muitas vezes o Conselho Tutelar acaba enxugando gelo, né? E porque depende 100% da rede de atendimento e muitas vezes não dá conta daquela demanda que é uma demanda diária, porque o Ministério Público demanda, o Judiciário demanda para o Conselho Tutelar, né? Porque nós somos praticamente os olhos da sociedade, nós somos os olhos do Judiciário, nós somos os olhos do Ministério Público. Então, muito se baseia nas decisões tomadas pelo Conselho Tutelar. Então, por isso que eu digo, tem que sim fortalecer o trabalho dos conselhos. Uma das coisas também é a questão salarial dos conselheiros tutelares aqui na cidade de Porto Alegre, que eu tenho batido muito nisso. Desde a primeira vez que eu entrei em 2004, o salário é o mesmo. Então, tu vê, não diminuiu hoje um conselheiro tutelar com todas as suas atribuições, e não é diferente do interior, tá? Interior, os conselheiros trabalham com escalas diferentes. Não tem, Porto Alegre é o único que tem plantão centralizado 24 horas, ou seja, o Conselho Tutelar da cidade de Porto Alegre ele funciona 24 horas, durante o dia, das 8 às 18 horas, e durante a noite, finais de semana e feriados, existe um plantão na área central, onde ficam 2 conselheiros tutelares, divididos por plantões, pela parte ali que me fugiu a palavra agora, a escala. Eles têm uma escala feita dos 50 conselheiros, que todos os dias, nos plantões, irá ter 2 conselheiros tutelares. Então, Porto Alegre é diferente do resto do país. Então, as cidades da região metropolitana, se você ligar no caso da noite, os conselheiros trabalham em casa com celular no plantão. Então é diferente. Porto Alegre não, é físico, é na hora lá, tu vai ter atendimento 24 horas. E os conselheiros tutelares hoje, o valor do salário líquido deles é em média R$5.000. Então um valor que não é reajustado há muitos anos, tá? Desde que eu entrei, isso já faz mais de 20 anos, que é o mesmo salário. Porque a responsabilidade que as prefeituras, os municípios têm, tá? Nós não somos ligados a prefeituras, nós não somos o único órgão que tem jurisdição perante o Conselho Tutelar, por isso que se diz, né? Um órgão autônomo não jurisdicional. O último que tem autonomia sobre o Conselho Tutelar é o Judiciário, a pedido de algum advogado, né? Mas sempre a pedido. Então, por isso que eu digo, o trabalho dos conselheiros, né, é um trabalho muito importante. Então, e cada vez mais tem que fortalecer, sim, o trabalho deles, tem que cada vez mais dar mais qualidade. A Prefeitura, como Porto Alegre, tem que equipar, tem que colocar carro à disposição, tem que colocar administrativo, enfim,
Porque eu digo, os conselheiros, eles têm um papel tão importante que eles acabam desafogando muitas vezes os atendimentos públicos, né? Porque muitas vezes os conselheiros acabam resolvendo dentro do Conselho Tutelar. E volto a dizer, eu tenho essa crítica, né? Eu penso dessa forma, que o Conselho Tutelar só existe porque existe direito violado. Então, se o serviço, se a educação tivesse 100%, se a saúde tivesse 100%, se o serviço, a assistente social tivesse 100%, não necessitaria do papel da intervenção do Conselho Tutelar. E eu acho que é importante ressaltar, vereador, justamente isso, né? O trabalho do Conselho Tutelar, porque hoje em dia muitas pessoas ainda acreditam que o trabalho do Conselho Tutelar é ir lá e tirar a criança. E não é assim. Inclusive, isso não é nem de autonomia do Conselho, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse também para quem está nos assistindo, né, um pouquinho mais sobre quais são as atribuições do Conselho Tutelar. As atribuições do Conselho Tutelar é na proteção, tá? O Conselho Tutelar tirou o filho da fulana e colocou numa casa de acolhimento institucional. Não. Todos os acolhimentos institucionais, eles são de forma emergencial. A criança ou o adolescente, eles só vão para uma casa de acolhimento institucional, tá? Se não tiver mais o que fazer. Se não teve família extensa para deixar, se a criança ou o adolescente está correndo risco. E é importante ressaltar também, todos os acolhimentos, eles são emergenciais, porque o papel do acolhimento, no momento que a criança ou o adolescente entra dentro de uma casa de acolhimento, o papel é que cada casa de acolhimento tem um corpo técnico de assistente social, de serviços, para fazer com que aquela criança ou adolescente retorne o mais rápido para a família. Então, esse é o papel. Muitas vezes a pessoa foi para lá e não saiu mais. Não saiu mais, porque, infelizmente, muitas vezes tem a família extensa, né? Porque tu pode deixar, muitas vezes, até num vizinho, tá? De família extensa ou da comunidade que tem um vínculo diretamente com aquela criança ou com aquele adolescente. Por isso que eu digo, lugar de criança não é dentro do abrigo. Abrigo é uma palavra antiga, né? Que hoje é casa de acolhimento institucional. Então, muitas vezes, tem familiares que não querem se responsabilizar, com medo dos familiares, ou enfim. Mas, até antigamente, tá? A lei ela mudou, porque agora os conselheiros, quando fizeram acolhimento, tá? Isso já faz alguns anos, tu tem até 2 dias para comunicar ao Poder Judiciário. Porque o que estava acontecendo? Alguns anos atrás, as crianças e adolescentes estavam sendo acolhidos e os conselhos tutelares ou as entidades que faziam os acolhimentos não comunicavam o judiciário. Então, crianças ficavam lá, adolescentes esquecidos, ficavam 3, 4, 5, 8 anos dentro de uma casa de acolhimento. Hoje não, hoje tu tem por obrigação, quando tiver que fazer um acolhimento emergencial, e o Conselho tem essa prerrogativa de fazer esse acolhimento emergencial, desde que comunique no máximo 48 horas o Poder Judiciário. E também não é só comunicar, tem que dizer, olha, foi esgotada medidas tal, a rede de atendimento estava acompanhando, tem que fazer todo um trabalho para que o trabalho não cesse ali, que ali vai começar um outro tipo de trabalho para fazer com que essa criança ou adolescente seja, que ela retorne o mais rápido possível para o meio da comunidade. Então, só que infelizmente a realidade é muito diferente hoje, né? Crianças sendo acolhidas e não tendo retorno, saindo dos acolhimentos com 18 anos, né? Porque elas têm que sair. Então, é um trabalho. Eu me lembro quando eu entrei em 2004, nunca me esqueço. Um dos meus primeiros acolhimentos foi 3 irmãos. Botei embaixo do braço, mais 2 pela mão, e ainda tu tinha que levar no hospital para fazer exames, para poder ingressar em algum acolhimento, porque tu tinha que fazer esses trâmites antes. E é muito impressionante porque no início, tá? Porque tu imagina trabalhar com direito violado de criança. É criança vítima de abuso, é criança... E os abusos, tu pensa que eles acontecem longe de casa? Infelizmente não. Os maiores abusadores estão dentro de casa. Esse índice, que é um absurdo, sabe? Os maiores abusadores, pai, avô, padrastos, tios, familiares e amigos mais próximos. Então, mas Marcelo, não era para... Aonde era para estar mais protegido? Infelizmente não. É onde mais corre risco. Então,
Eu tive que criar um sistema, porque no início eu estava meio que enlouquecendo, né? Porque tu trabalhar com uma demanda dessas, com crianças que são inocentes, que são indefesos, que não têm como se proteger muitas vezes. Então eu tive que ter um sistema de chegar às 18 horas, 6 horas da tarde e desligar, para não poder levar nada para casa, porque senão... E aí eu tomei gosto pelo trabalho, comecei construir a minha história dentro do Conselho Tutelar. Esse trabalho comunitário, dialogando diretamente com a comunidade, dialogando com os problemas. Perdi muitos amigos, né? Porque quando tu concorre para ser conselheiro tutelar, né? O Conselho Tutelar não é eleição, é escolha. Então o processo é diferente, porque o voto é facultativo, não é obrigatório, né? Então tu imagina a pessoa sair no domingo de casa, não obrigatório, ir lá votar no Marcelo ou em outro candidato. Então a gente, por isso que eu digo, é fundamental o papel do Conselho Tutelar na sociedade. Cada vez mais eles têm que ter, sim, mais um olhar melhor, principalmente do Executivo, porque é as prefeituras que são responsáveis por dar estrutura. Eles não são ligados à Prefeitura, mas a Prefeitura que é responsável por dar toda a estrutura para os Conselhos Tutelares. Então, né, vereador, o conselheiro é a pessoa que vai em loco, tá ali, né, nessa situação, né? Situações que o senhor disse que não deveriam acontecer, mas infelizmente a gente sabe que acontece, né? E precisa ter essa chave, né, de mudar, saber que vai sair dali, vai sair do expediente e tem a vida pessoal. E o senhor também comenta sobre, né, que perdeu alguns amigos, né, nessa caminhada. Como é que é fazer esse atendimento, né, daqui a pouco, dos amigos, sim, não, eu estou aqui para garantir o direito da criança e não o do adulto. E é isso que acontecia, porque as pessoas, não, é o Marcelo que está lá, muitas vezes era notificado, chegava a notificação em casa, né, de se tinha algum direito da criança ou do adolescente violado, eram os pais que a gente notificava para ir até o Conselho Tutelar para a gente aplicar medidas aos pais ou responsáveis, medidas de proteção. E aí os pais chegavam lá, achavam que a gente, não, é o pessoal conhecido, é o Marcelo conhecido, enfim. E aí, muito pelo contrário. Era o trabalho, as pessoas saíram de lá brabas, inconformadas, mas eu votei em ti. Eu falei, tu me desculpa, mas tu votou em mim para garantir o direito do teu filho, né, e não o teu. Então, tu me desculpa, mas é uma das coisas que a gente tem que, sabe, que a gente enfrentava muito, né? Os conselheiros hoje enfrentam ainda, porque as pessoas muitas vezes têm promotores, têm alguns atores da área da infância e juventude que lutam para que os conselheiros tutelares tenham ensino superior, né? Só que, eu volto a dizer, lá no início da entrevista eu disse, o conselheiro tutelar ele não é serviço. A pessoa pode ser formada em assistente social, só que ela nunca vai dar um parecer social. A pessoa pode ser formada em direito, mas nunca vai dar um relatório, sabe, jurídico sobre a situação que está encontrando. Pode ser formada em pedagogia, mas nunca vai poder dar um parecer pedagógico sobre aquela situação. Ele vai ter que sempre encaminhar para a rede de serviço. Então, por que ele tem que ter? Claro, tem que ter ensino médio, né, porque tem que ter um mínimo de conhecimento, mas o maior conhecimento que os conselheiros têm que ter é o conhecimento direto com a comunidade, de ter essa liberdade de condução, de poder dialogar com os problemas diretos, com as lideranças, enfim, essa é a maior essência do conselheiro tutelar. E, vereador, das suas experiências como conselheiro, né, porque assim como tem experiências, infelizmente, ruins, acredito que o senhor também tenha tido experiências boas, né? Tem alguma que, boa ou ruim, mas que tenha marcado, ou que tenha sido mais marcante, assim, para o senhor nesse tempo? No início do meu mandato, no primeiro mandato, nós recebemos uma denúncia de um adolescente, de uma criança que estava acorrentado em casa. E aí nós fomos lá, até a imprensa, o meio de comunicação foi junto, enfim, nós tivemos que tirar, porque era uma situação de extrema negligência, uma situação difícil, né, da família, e nós tivemos que tirar ele do vínculo familiar, teve que ser acolhido.
e algum tempo depois ele fugiu do abrigo, voltou para a região e infelizmente acabaram matando, né? Que depois era adolescente já. Então a gente muitas vezes a gente se sente impotente, sabe? De muitas vezes não conseguir salvar algumas situações que infelizmente a realidade daquele momento porque envolve muita coisa, né? Porque tu tirar uma criança do vínculo familiar pelos pais usuários de drogas, né? Não adianta, se tu não fizer um trabalho forte com os pais, não adianta tirar ele do abrigo e botar nos pais de novo, porque eles têm que se tratar, eles têm que fazer. Muitas vezes esse trabalho era muito mais difícil porque tu não conseguia envolver. A rede muitas vezes era falha. Ah, mas daí tem que ir pro acompanhamento com psicólogo, enfim. Aí eles não tinham dinheiro para passagem, é uma dificuldade de conseguir passagem no assistente social. Daí eles diziam, tá, Marcelo, mas eu sei que eu tenho que ir, mas eu como ou eu pago a passagem, sabe? Então, são situações ali que tu ficava muitas vezes assim, de coração apertado com a realidade, porque só quem está lá dentro sabe a realidade, né? Então, muitas pessoas que estão de fora, vendo, o papel do conselho não é insignificante, os conselheiros não fazem nada, muito pelo contrário. E o papel do conselho tutelar, ele é tão assim, porque tudo que acontece dentro do conselho tutelar é sigiloso, né? Então, os casos que tem lá não podem serem expostos, tipo eu chegar em casa, hoje atendi uma situação de abuso da família tal, sabe, situação de espancamento. Não, tudo é sigiloso. A única pessoa que pode ter o direito de ter acesso a qualquer informação ou algum expediente é o Poder Judiciário ou o Ministério Público, quando provocados. Então, por isso eu digo que nós, assim, os conselheiros, eles têm uma missão. Eu digo que é uma missão, né, porque não é qualquer um que entende essa missão. E hoje nós temos excelentes conselheiros. Eu tive a oportunidade de ser colega de excelentes conselheiros durante esses quase 20 anos. E também tive momentos felizes, tá? Que a gente conseguiu, sim, salvar famílias, salvar agora, nessas caminhadas, nas eleições, eu tenho a oportunidade de encontrar alguns adolescentes que na época eu acolhi e que hoje me agradecem, graças àquela ação feita naquela época. Hoje eles têm a casa deles, eles têm o lar deles, eles têm a família deles. E casos infelizmente, de alguns que não tomaram o mesmo rumo, né? Mas essa é uma realidade que a gente tem que mudar, sim, porque é um tema que é pouco falado e que existe, sim, a questão do abuso, a questão do abandono, a questão dos maus tratos, a questão muitas situações difíceis que acontecem dentro das famílias e que acabam muitas vezes chegando até o Conselho Tutelar. Então, e na Câmara de Vereadores aqui não é diferente. A minha bandeira continua sendo a pauta da criança e adolescente, saúde mental principalmente. A saúde mental muitas pessoas não querem investir, não querem se aprofundar mais, mas é lá na educação infantil, é lá no ensino fundamental que os problemas acontecem. E hoje, infelizmente, a rede não está preparada para uma demanda tão grande, tão gigantesca para nossas crianças. Cada vez mais crianças tirando suas vidas, cada vez mais adolescentes tirando suas vidas por muitas vezes ineficiência da rede pública para tratar esse tema tão importante que é a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. E vereador, o senhor avalia como, né, a criação do ECA, né, a partir do momento que ele passa a dizer, né, a considerar a criança e o adolescente como sujeito de direitos, né? Como que o senhor avalia isso, né, há 35 anos atrás, quando foi feita a criação, e hoje, né, o que poderia ser melhorado, de repente, o que poderia ser atualizado? A gente escuta falar, né, que antigamente era o Código de Menores, né? Então andava aquele rabecão, né, recolhendo as crianças na rua, os adolescentes. E a partir da criação do Estatuto da Criança e Adolescente, tudo mudou, né? Porque daí as crianças passaram a ter direitos. Então, com certeza mudou muito. Tem muita coisa que ainda precisa se aprofundar, se melhorar, né? Porque
Muitas vezes a lei é linda, maravilhosa, mas na realidade ela acaba sendo totalmente diferente. Eu digo que a recondução, muitas vezes, dos conselheiros tutelares, quando tem que fazer a prova, né? Porque o conselho tutelar não é só tu concorrer, tu tem que apresentar documentação, tu tem que apresentar uma série de documentos que tu comprove o trabalho com criança e adolescente no mínimo 2 anos e essas entidades têm que ser cadastradas, né, no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, no CMDK, e muitas vezes tu não consegue acreditar, né, que essa realidade ela existe, né? E por isso que eu digo, o nosso papel, o papel do Conselho Tutelar, ele é e continuará sendo, né, fundamental. Mas o poder público, no caso o executivo, tem que sim ter um olhar totalmente diferente, né, para poder dar mais estrutura, para poder trabalhar, porque a rede de atendimento, tá, que se chama a redinha, né, que vai nas comunidades, tem tais dias que eles se reúnem para discutir os casos. Isso foi criado pelo Conselho Tutelar. Então, hoje a rede de atendimento existe, principalmente na área da criança e adolescente, foi criado quando foi criado o Conselho Tutelar, dessa necessidade de sentar com todos os atores, sentar com o serviço social, de sentar com a saúde, sentar com a educação, sentar e discutir os casos ali em rede, né, para poder saber para onde correr, para onde encaminhar, para que aquela criança ou adolescente consiga ter o seu direito garantido o mais rápido possível. Com certeza, né? Vereador, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu deixo aberto o espaço, né? Porque o senhor quiser dar um recado, seu recado final. E agradeço muito essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Câmara, que tem tido um papel fundamental de passar para a sociedade o papel, né, que principalmente agora, nos 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, tem na sociedade, da importância do fortalecimento dos conselhos tutelares, na importância do fortalecimento dos conselheiros, né, porque hoje são 50 conselheiros tutelares em Porto Alegre, atendendo uma demanda de 1.300.000 habitantes. Então, tu imagina, 50 conselheiros para esse número de pessoas. Então, nós temos sim que fortalecê-los, temos sim, então não é em vão que a minha bandeira aqui nesta casa, enquanto vereador, no segundo mandato, um dos papéis principais na área da criança e adolescente, nesse fortalecimento da rede de atendimento, no fortalecimento dos conselhos tutelares mais fortalecidos para que as crianças e adolescentes, sim, tenham seus direitos garantidos. Que esses 35 anos do ECA ajudem, né, nessa parte de aumentar o número de conselheiros e também, né, na valorização desse trabalho tão importante. É uma luta nossa, nós teremos uma audiência pública com a prefeitura, com o prefeito, com as secretarias responsáveis, né, por essas demandas, para a gente colocar, sim, a necessidade, né, não colocar para o prefeito de forma genérica, colocar de uma forma real, que os problemas existem, os problemas estão ali e precisam ser resolvidos. Então, com certeza, é um tema que nós iremos debater. Eu colhi as assinaturas aqui na Câmara de Vereadores para que a gente possa ter. Nós tivemos, acho que 95% de assinaturas dos vereadores, ou seja, todos os vereadores têm um carinho especial, têm uma ligação direta com os conselheiros, com os conselhos, então, com certeza, acredito que nós vamos ter, sim, alguma novidade boa no que se trata do fortalecimento das crianças e adolescentes através do Conselho Tutelar. Então, vereador, muito obrigada pela sua presença e vamos ver um outro programa, porque a gente ainda tem muito mais do que conversar. Este foi o vereador Marcelo Bernardi. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!